A morte de um comandante do grupo terrorista Jihad Islâmica para a Libertação da Palestina deflagra uma onda de ataques de foguetes contra o sul de Israel e aumenta o risco de uma nova guerra na faixa de Gaza. Um bombardeio aéreo israelense matou ontem Baha Abu al-Atta, um comandante da Jihad Islâmica, em sua residência em Gaza. Em resposta, os grupos armados palestinos baseados no território dispararam pelo menos 360 foguetes contra o território israelense, ferindo pelo menos 63 pessoas, quase todas levemente. Pela primeira vez desde a guerra contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, na faixa de Gaza em 2014, lojas foram fechadas em Tel Aviv, a capital econômica de Israel. A Força Aérea de Israel contra-atacou. Nos últimos 2 dias, lançou 11 ondas de ataque. Pelo menos 24 palestinos foram mortos. As autoridades israelenses devem restringir temporariamente as viagens, os transportes públicos, as escolas, a atividade das escolas e do comércio na região. Amanhã, todas as escolas, numa distância de até 40 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza, vão ficar fechadas. Desta vez, Israel não está atacando o Hamas e tenta evitar mortes de civis para não provocar a reação do maior grupo palestino no território. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaçou caçar toda a liderança da Jihad Islâmica. Vamos transformar em alvos todos os que tentarem nos ferir. Eles sabem que podemos pegá-los nos seus esconderijos com precisão cirúrgica. O ministro da Defesa de Israel, Naftali Bennett, declarou que todo terrorista sabe que tem nas suas costas uma bomba relógio para acabar com a vida dele. Para a empresa de consultoria e análise estratégica americana Stratford, pode ser o maior confronto entre Israel e Gaza desde a guerra de 2014. Vai depender da posição do Hamas. Se o grupo fundamentalista palestino, o maior grupo fundamentalista palestino, vai ficar de fora ou se envolver no conflito para manter a autoridade sobre os demais grupos armados baseados no território. Desde que o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza em 2007, numa guerra civil palestina contra a Fatah, o partido do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em 2007, Israel travou 4 guerras contra o Hamas. A situação do território era de relativa calma desde maio, quando os milicianos palestinos dispararam mais de 500 foguetes e morteiros contra Israel. Agora, o conflito pode levar à guerra se israelenses forem mortos ou feridos gravemente ou os palestinos lançarem foguetes capazes de atingir cidades como Tel Aviv e Beersheba. Sozinha, a Jihad Islâmica não tem condições de enfrentar Israel. O Hamas pode se limitar a condenar Israel publicamente, enquanto deixa o conflito enfraquecer a Jihad Islâmica, um grupo rival na disputa pelo apoio político da população palestina. Até o momento, embora o exército de Israel esteja de prontidão em algumas localidades do sul do país, os reservistas não foram convocados. Este seria um sinal de um conflito mais sério, mais grave, mais longo. O último governo israelense caiu depois da saída do ministro da Defesa, na época, o linhador Avigdor Lieberman. Ele pediu demissão em 18 de novembro do ano passado, alegando que um cessar-fogo negociado por Netanyahu era uma rendição ao terror. Desde então, Israel realizou 2 eleições, em 9 de abril e em 17 de setembro, sem que Netanyahu nem o líder da oposição, Benny Gantz, ex-comandante das Forças Armadas de Israel, conseguissem formar um governo. No Cairo, representantes das Nações Unidas e do governo do Egito tentam negociar um cessar-fogo ainda nesta noite. O secretário-geral da Jihad Islâmica para a Libertação da Palestina, Ziad al-Nakhala, impôs 3 condições para uma trégua: o fim dos assassinatos seletivos, o fim dos disparos com armas de fogo contra os palestinos que participam das marchas do retorno até a fronteira entre Gaza e Israel e a suspensão do bloqueio a Gaza.
Israel não tem como concordar com tais exigências. De acordo com um alto funcionário do governo de Israel, as reivindicações não são realistas. Pela análise das forças de defesa de Israel, pelo menos 20 terroristas foram mortos e a capacidade de atacar da Jihad Islâmica foi reduzida consideravelmente. Cerca de 90% dos foguetes inimigos foram abatidos pelo Domo de Ferro, o sistema de defesa antimísseis de Israel. Outros 6% caíram em áreas desabitadas. 4 grupos terroristas palestinos, baseados em Gaza, divulgaram um comunicado prometendo continuar a luta até a libertação de toda a Palestina, o que implica a destruição do Estado de Israel. Nos últimos anos, o governo direitista israelense praticamente abandonou o processo de paz com os palestinos. Nas 2 últimas eleições, Netanyahu prometeu anexar a Cisjordânia. Seria o fim da proposta de paz com 2 países, um árabe e outro israelense, dividindo o território histórico da Palestina. Para o primeiro-ministro, a maior ameaça a Israel é o Irã. O governo Donald Trump anunciou um plano de paz feito pelo genro de Trump, Jared Kushner, que contemplava apenas medidas econômicas numa primeira etapa para melhorar as condições de vida dos palestinos. Sem uma solução política e a criação de uma pátria para o povo palestino, é uma receita para uma guerra sem fim. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.